Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, mais um dia aqui com você para a gente falar sobre tudo o que tem acontecido no esporte. Nos nossos quadros, no Atleta por Ele Mesmo, a gente vai conhecer a história do ex-atacante do Atlético Paranaense, do Cruzeiro e também do futebol japonês, o Kelly. No nosso quadro Atletas em Campo, o projeto Missionários dos Gramados. Tem do Rio Open de tênis, tem a derrota do Pezão no UFC, tem vôlei, claro, tem futebol. Tudo isso com você e com ele, comentarista das multidões, Jorge Max Júnior. É isso aí. Boa tarde ou boa noite se você está assistindo a nossa reprise. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com o Fábio. É muito bom estar aqui para falar de todos os esportes que vocês gostam bastante. Já começo lembrando que você pode mandar um e-mail para a gente, atletasnoar@boasnovas.tv. Escreve para a gente falando o que você está achando do programa, falando aí do seu esporte, da sua opinião sobre os esportes. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org. Lá você tem todas as informações sobre a missão dos atletas, as reuniões semanais na sua cidade. De repente você consegue por lá ou pelo Facebook dos atletas. E também tem a loja virtual, onde você pode comprar esses produtos que estão sempre aqui. A gente está sempre mostrando aqui o boné, a bolsa, a bíblia, a camisa e a garrafinha para você tomar a sua água. Tem lá, tudo lá num precinho bem camarada, né? É isso aí. Se você for o barbeiro do Jorge, manda um e-mail pra gente, cara. Eu vou te mandar um presente aqui, cara. Pô, esse mês Obrigado ele ganhou mesmo, uma grana extra aí. Olha, tô tão satisfeito. Muito bom, um prazer. Minha esposa, abraço pra Juliana, hein? Falando sobre Atletas de Cristo, ontem recomeçaram as atividades dos Atletas de Cristo aqui no Rio de Janeiro, rapaz. A partir desse ano, os Atletas de Cristo aqui no Rio estão se reunindo no Leme. Se você quer participar dessas reuniões, entra lá no Facebook dos atletas, rapaz. O Pastor Zic vai estar lá com o Josimar, uma galera maneira, muito legal. Toda segunda-feira à noite você pode e deve participar. Se você não está no Rio de Janeiro, vai lá no site dos atletas, tem todas as informações sobre os lugares onde os atletas estão se reunindo, ok? Bom, já que a gente está falando de Atletas de Cristo, rapaz, a gente vai conhecer hoje no quadro Atleta por Ele Mesmo a história do Kelly, ex-atacante do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, também atuou no futebol japonês, entre outros lugares. É um cara sensacional, a gente vai assistir agora. Olá, meus queridos, meu nome é Clesley, mais conhecido como Kelly. Por 20 anos eu fui atleta profissional, joguei em vários clubes do Brasil e também no exterior, entre eles Japão, Emirados Árabes e Espanha. E há 5 anos eu encerrei minha carreira, sou formado em Educação Física e bacharel em Educação Física e cursando também o curso de Administração. Hoje tenho uma escola de futebol no interior de São Paulo, na cidade de Barra Bonita, e também participa de alguns trabalhos missionários. Na verdade, desde criança sempre tive um sonho de jogar futebol, participava de escolinhas no interior de São Paulo e até que tive a oportunidade de começar a fazer testes nos times. Passei por alguns times como Palmeiras, 15 de Jaú e Santo André, mas não tive sucesso nas famosas peneiras, né? Até que em 91 eu cheguei a Bragança Paulista, no Bragantino, e participei de uma peneira onde, graças a Deus, eu consegui ser selecionado entre os garotos e ali se iniciou a minha carreira como atleta profissional. Eu creio que o momento mais marcante na minha carreira foi a minha primeira partida como atleta profissional. Realmente foi um dia marcante, inclusive uma história um pouco curiosa, né? Que foi no dia 28 de abril, e eu jamais esqueço essa data porque foi exatamente no dia do meu aniversário. Então eu vejo isso como um presente de Deus para a minha vida e até hoje eu tenho a camisa desse jogo e eu dei um autógrafo para mim mesmo, escrevi parabéns para mim, né? Que foi realmente um grande presente de Deus. Foi entre vários momentos que eu tive, mas esse eu creio que foi marcante porque na verdade foi a concretização de um sonho realizado. Na verdade, hoje a gente fala assim porque nós entendemos o propósito de Deus, mas eu ainda não era cristão e eu vim a conhecer a Jesus através da reunião dos Atletas de Cristo, feita na concentração do Bragantino, e a partir desse período eu comecei a participar das reuniões e foi aonde realmente eu vim a encontrar Jesus Cristo e até o dia que eu tive uma decisão pessoal, uma decisão no meu coração, e foi dessa forma que Deus mudou a minha história. E realmente eu marquei um gol de placa a aceitar Jesus Cristo e entender que Ele é o único e suficiente Salvador na minha vida. Teve um fato importante também, né, na minha vida como atleta profissional e como cristão. Foi um momento em que, não só a minha, mas de outros companheiros que estavam num clube em que nós jogamos, nós passamos por um desafio na nossa fé. Me lembro que nós chegamos a uma final do campeonato estadual. E um dia antes, o nosso treinador, ele convidou um parapsicólogo
para estar indo no hotel e dando uma palavra para os jogadores. Até aí tudo bem, nós respeitamos e como fazíamos parte do grupo, nós participamos daquela reunião. Mas algo interessante, desafiador para a nossa fé foi que esse parapsicólogo começou a palestrar e falando de coisas que realmente conflitavam com a nossa fé e conflitam com a Bíblia. Mas chegou um determinado momento ali no final daquela palestra que ele pegou uma água e ele queria jogar sobre os jogadores que estavam ali, ou sobre todos que estavam ali, porque na verdade estavam os diretores, presidente daquele clube. E eu me lembro que quando ele começou a jogar aquela água, o Espírito Santo nos incomodou e eu levantei a mão e pedi para que eu não participasse daquele momento. E ele me disse dessa forma, ele falou assim, então quando essa água chegar em você, eu vou jogar em você, mas você ignora ela. E eu disse para ele assim, não, se eu vou ignorar, então não tem necessidade de eu participar. E aí ele foi muito ousado realmente, e ele disse assim que quando ele chegou naquele lugar, ele deu a mão para todos os jogadores, e ele sabia que ali havia jogadores cristãos, evangélicos. E quando ele apertou a mão de alguns cristãos, ele viu que realmente estava firme, que haviam cristãos que estavam firmes, mas havia alguns cristãos que ali não estavam firmes. Ele falou que muitos cristãos realmente participam desse ritual, mas eu disse que eu não queria participar porque eu já tinha sido batizado nas águas, já tinha confessado os meus pecados publicamente e já tinha testemunhado o meu novo nascimento através do batismo de Jesus Cristo. E aí porque na verdade ele disse que aquela água seria para perdoar os pecados, para que na hora do jogo a gente pudesse estar limpo disso, né? Mas eu disse que eu não queria participar. E o mais interessante de tudo isso foi que ele ficou um pouco ali furioso e ele disse assim, tá ok, então aqueles que não querem participar, por favor, fiquem desse lado aqui, e aqueles que querem participar, fiquem desse lado. E para minha surpresa e para a surpresa dele, eu acho que 80% dos jogadores, inclusive aqueles que não eram cristãos, evangélicos, né? Eles vieram para o nosso lado e não quiseram participar. E ficou apenas alguns jogadores e os diretores ali para receberem aquela água. Nós olhamos meio que surpresos ali uns para os outros, principalmente nós cristãos, e não entendemos nada com relação à atitude daqueles outros jogadores que vieram para o nosso lado. Mas depois dessa reunião, nós fomos tomar o lanche, né, o café, e eu questionei um desses jogadores e disse, por que vocês vieram do nosso lado naquele momento, né, e nós sabemos que vocês não são cristãos, né, evangélicos e tal. E aí ele me disse assim, olha, eu não sei de onde veio aquela água, eu não sei quem é esse rapaz, mas eu conheço vocês e eu sei que vocês estão no lado da verdade, vocês estão no lado da Bíblia, então eu preferi vir do lado de vocês. Então foi um fato engraçado, mas foi um fato onde realmente Deus, ele nos confirmou realmente que vale a pena servir a Ele, que a verdade, né, apesar das nossas limitações e falhas, a verdade estava em nós. Mais tarde o presidente ligou no meu quarto, no quarto dos outros evangélicos que tinha naquele time. O presidente daquele clube ligou parabenizando a nossa atitude, o nosso respeito de participar daquela palestra, mas principalmente ele nos parabenizou pela convicção de fé e por ter certeza naquilo que nós cremos. Então foi um fato marcante onde o nome do Senhor foi glorificado. E eu conto sempre isso para que realmente as pessoas saibam que vale a pena a gente servir a Deus e nunca negá-lo, porque Ele nos honra, coloca o lugar de destaque. Hoje, esse clube ele tem as portas abertas para mim, para todos aqueles que passaram por lá, e todas as vezes que eu vou lá eu sou muito bem recebido, muito bem tratado pelo mesmo presidente que participou daquela palestra. E graças a Deus nós somos campeões. O outro desafio foi esse, né? Deus nos abençoa, porque se nós não formos campeões, não que a nossa fé vai mudar, mas aquelas pessoas vão achar que nós dividimos o grupo. E não foi isso que aconteceu. Graças a Deus o Senhor foi fiel pela nossa convicção de fé. E eu me lembro que eu não era titular no clube e eu fiquei ali no banco o jogo todo intercedendo para que o resultado fosse positivo e que Deus pudesse nos honrar com essa vitória. E fomos campeões, graças a Deus. Meu nome é Kelly e eu também sou atleta de Cristo. A história do Kelly, um atleta de Cristo vencedor e um craque de bola. A gente conheceu ele lá no congresso, né? É verdade. Joga pouquinho, Kelly, né? Joga bastante. Infelizmente não jogou com a gente lá, mas é um ótimo jogador de bola e um testemunho muito interessante isso que ele contou, que você vê que de repente nessa experiência que ele teve, se ele se deixasse participar,
daquilo, talvez passasse até desapercebido, que os jogadores talvez nem questionassem ele. Mas a postura que ele e os outros tiveram fez eles repararem na postura deles enquanto cristãos e deu um ótimo testemunho nessa ocasião e certamente em outras. Né? A convicção de fé, que é muito importante, legal o testemunho do Kelly. Bom, a gente dá sequência com o nosso programa para falar do Rio Open, rapaz. Terminou nesse domingo o torneio talvez mais importante de tênis da América Latina, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Foi vencido pelo espanhol Davi Ferrer. Rapaz, que partida do Ferrer. O jogo aconteceu no domingo, ele enfrentou o italiano Fonini, número 28 do mundo. Ferrer é o número 9. Venceu por 6-2 e 6-2 em 1 hora e 23 de jogo. O Fonini, que tinha tirado nada mais nada menos que Rafael Nadal, e também tinha tirado o Feijão brasileiro, o melhor brasileiro dessa competição. O Ferrer tinha eliminado o Juan Mônaco, da Argentina, e o Heider Maurer, da Áustria. Esse é o 23º título da carreira do Davi Ferrer, o 12º dele em quadras de saibro. Fonini que já era uma surpresa aí por ter ganho do Nadal, né? O Nadal e Ferrer eram os dois grandes nomes desse torneio. Nadal até reclamou um pouco de calor e tal. Dos horários dos jogos horários também. dos jogos que terminavam. Um horário um pouco tarde para a vida que o atleta tem, que o atleta tenta levar, né, de alimentação, de horários, mas com certeza acabou não conseguindo chegar à final para enfrentar o seu compatriota. E aí facilitou um pouco para o Ferrer, apesar de ter sido um bom jogo, né? Jogo disputado, mas de qualquer forma contra o Nadal seria bem mais complicado para o Ferrer. Mas foi um partidão, rapaz. O Fonini joga muito tênis. Foi uma partida assim, foi boa de se assistir. No feminino, a Sara Errani, 16ª do ranking da WTA italiana, venceu a... Eu vou tentar ler um nome que é difícil, tem muita consoante. Shmielova. Essa daí. Número 75 da Eslováquia. A Sara, que quase não Errani jogadas. Nossa. Gostou, né? Achei que você não ia ter coragem de falar mandei, isso. mas tem que mandar um trocadilho, né? Foi campeã entre os femininos, fez também um grande torneio, eliminou também uma brasileira, eliminou a Bia Haddad. E o Nadal continua com os tiques dele? Não, pouca coisa, né? Mas é muito tique. É muita coisa, Todo jogo ele tem uma advertência da arbitragem, porque é nariz, orelha, ajeita a camisa, tira a cueca, um troço... Bom, vamos dar sequência, vamos falar de vôlei, rapaz. Superliga de vôlei teve um dos jogos mais interessantes desse campeonato. Foi o Campinas enfrentando o líder Cruzeiro. Vitória por 3-0, rapaz. Nem tomou conhecimento. 3-0. Parciais de 25-19, 25-19 e 25-21. Em 1 hora e 14 de jogo, Jorge Marques. É verdade. 3-0 foi um jogo, apesar de disputado, mas em todo momento... um pouquinho mais do Campinas. Em todo momento o Cruzeiro mostrando por que é o líder. Porque estava à frente, um time muito equilibrado, tanto em qualquer fundamento que você repara, né? Recepção, os saques, vários aces que a equipe do Cruzeiro, o ataque, enfim, a equipe do Cruzeiro bem completa, né? Em todos os fundamentos e conseguindo impor seu jogo mesmo fora de casa, né? O Wallace fez 14 pontos, o Leal fez 15. O Cubano jogou demais. Só esse Cubano dupla Leal junta já fez mais de um set. Mais de um set. O Cubano... Ele teve alguns aces durante o jogo. Então, esse Cubano demais, cara. Incrível. Quando cada ele vai pro pedrada, saque, acho que ele sobe uns... Aí, olha aí. Essa daí também. Teve uma que pegou na perna do jogador lá no fundo da quadra, que ele jogou no fundo, deu uma bolada na perna do cara, mas foi um jogo muito... É a 19ª vitória em 21 jogos do Cruzeiro. Rapaz, é muita vitória, hein? São 56 pontos de 63 possíveis. É muita coisa. Pelo lado do Campinas, o João Paulo Bravo foi o melhor marcador, fez 9 pontos. O Campinas realmente não fez uma grande partida. Na sequência do campeonato, o Cruzeiro vai enfrentar o SESI e o Campinas vai pegar o Montes Claros. Cruzeiro é o líder com 56 pontos. Em segundo lugar, o Taubaté com 46, o SESI tem 42, assim como o Campinas tem 42. O Minas vem em quinto com 40. O SESI foi um dos poucos que conseguiu derrotar o Cruzeiro durante esse campeonato. É verdade. Vai tentar ir, de repente, pela segunda vez. E o Montes Claros, que você citou aí, que teve a oportunidade contra o Minas de tentar se aproximar para a classificação dos playoffs, mas que virão a seguir, mas não conseguiu, perdeu para o Minas por 3-1, e aí permaneceu com os 26 pontos que já tinha, complicando um pouco a situação dele de conseguir chegar na classificação. Bom, a gente vai fazer um intervalo, rapaz, e na volta tem o nosso quadro Atletas em Campo, tem também o UFC e tem aquela matéria especial sobre o Canal 100 que a gente prometeu no programa da semana passada. Se eu fosse você, não trocaria de canal.